Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 140. Dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais 4 entradas ou 4 capítulos do livro 11 das Meditações de Marco Aurélio, a saber, capítulos ou entradas de 2 a 5. A tradução de referência, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e como sempre também a transcrição do trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos é feita aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa anotado de si para si neste ponto inicial do seu livro 11 das Meditações. Livro 11, capítulo 2, ou entrada de número 2. Desprezarás as delícias do canto, da dança e dos exercícios da luta e pugilato, se decompuseres essa voz harmoniosa em sons separados e perguntares a ti mesmo, referindo-te a cada um: é este que me encanta? Porque terás vergonha de responder afirmativamente. E se, do mesmo modo, decompuseres a dança em movimentos e atitudes isolados uns dos outros, e se, igualmente, procederes em relação aos exercícios da luta e pugilato. Portanto, em tudo, exceptuando a virtude e o que dela emana, lembra-te de desligares as diferentes partes umas das outras e, analisando-as assim, de chegares a desprezá-las. Estende esta mesma regra à tua vida inteira. Este tipo de exercício proposto por Marco Aurélio de si para si, é algo que é chamado por Pierre Hadot de decomposição física. E qual é o objetivo de exercícios como estes que aqui são delineados, esboçados? É justamente fazer o ser humano se desapegar daquilo que lhe pareça agradável ou lhe pareça, enfim, deleitoso na realidade. É justamente levar o ser humano que esteja fundamentalmente interessado no caminho da sabedoria a distanciar-se do prazer. Os estoicos tinham uma relação bastante desconfiada relativamente ao prazer. Dizem que o prazer é um indiferente e para que ele assim seja vivido, para que a vida transcorra indiferentemente dos prazeres e das dores, né? Uma coisa está ligada à outra. Aquele que necessariamente atribui valores positivos aos prazeres atribuirá valores negativos às dores e vice-versa. Mas para que o ser humano consiga isto, que nos parece tão difícil, porque de fato esse tipo de exercício é fundamental. Então, por exemplo, diante de algo como um canto harmonioso, diante de algo como uma dança que pareça atraente, sedutora, ou diante de algo como os exercícios da luta, do pugilato que pareçam interessantes, decompor estes processos em partes menores, em movimentos menores, em, enfim, gestos menores que por si mesmos não têm o mesmo valor, que por si mesmos não têm a mesma possibilidade de nos vencer a sensibilidade. E assim notar que isto que nos parece tão interessante, ou tão sedutor, ou tão agradável, é a somatória de momentos em si desinteressantes, não agradáveis, não sedutores. E isto leva o indivíduo a não se prender, do ponto de vista do interesse e do gosto, a essas coisas que parecem as mais interessantes, as mais atraentes. Desprezarás as delícias, os gostos do canto, da dança e dos exercícios da luta e pugilato, se decompuseres aquilo que faz aparentemente esses processos parecerem, enfim, do ponto de vista sensível, interessantes ou sedutores, em partes menores. Se você entender que isto é feito de gestos, de movimentos, de ondas, de sons, que em si mesmos não têm a mesma capacidade de vencer nossa sensibilidade, um certo desapego, um certo distanciamento nascerão a partir daí.
Então, e se decompuseres essa voz harmoniosa, primeiro fala-se do canto, né? Em sons separados e perguntares a ti mesmo, referindo-te a cada um. Em notas, né? Estas notas por si só tem algo do ponto de vista sensível, capaz de me vencer, né? É isto que me encanta, é este som que me encanta, porque terás vergonha de responder afirmativamente. Se, do mesmo modo, decompuseres a dança em movimentos e atitudes isolados, em gestos, né? Em movimentos que por si mesmos não têm a mesma capacidade de nos enlevar, de nos interessar, de nos seduzir uns dos outros. E se igualmente procederes em relação aos exercícios da luta e do pugilato, que podem parecer, enfim, interessantes, prender a atenção, mas que se forem também desta maneira decompostos, separados em momentos que se seguem, algo do seu encanto se perde, se não todo o seu encanto. Portanto, em tudo, com exceção da virtude, que não pode ser decomposta ou não deve ser decomposta, e o que dela emana, os resultados da busca pela excelência humana, da busca pela areté, lembra-te de desligares as diferentes partes umas das outras, né, de dividir as coisas por si mesmas, né, e analisando-as assim, de chegares a desprezá-las, de chegares a considerá-las indiferentes. Então, diante do prazer e diante da dor, aplicar esta atenção que é capaz de dividir as coisas, decompor as coisas, analisar as coisas, e assim, vendo os processos de dor e de prazer como uma sucessão de momentos que por si sós não têm a capacidade de nos vencer, colocar-se para além da dor e do prazer é algo em que os estoicos apostam. Estende esta mesma regra à tua vida inteira e o que se produz a partir daí é um certo desapego, um certo distanciamento, né, um certo distacco, como se diz em italiano, uma certa indiferença a muito daquilo que os outros consideram invencível, ou pelo ponto de vista do prazer, ou pelo ponto de vista da dor. Então, é uma compreensão física acerca de experiências que todos nós temos, que, se for levada a termo, se for levada a robustecer a nosso hegemonicon, nossa mente diretiva, pode produzir um distanciamento que contribuirá para a apatheia, para a ausência de paixões. 3. Que alma aqui está pronta sempre, se for preciso, de um momento para o outro, a desligar-se do corpo, ou extinguir-se, ou dispersar-se, ou subsistir. E quando digo está pronta, entendo que seja assim pelo seu próprio raciocínio, e não por simples obstinação, como os cristãos, mas com reflexão e gravidade, e de modo a persuadir os outros, sem ostentação trágica. Aqui a ideia é que a tua alma, né, sendo uma alma racional e consciente da sua própria racionalidade, esteja pronta sempre, se for preciso, de um momento para o outro, a desligar-se do corpo, ou extinguir-se, ou dispersar-se, ou subsistir sob alguma forma, isto é, cultivar-se interiormente para que a morte jamais nos pegue desprevenidas. Cultivar-se interiormente para aceitar que o dia que se vive pode ser nosso último dia. Cultivar-se interiormente para que a vida tenha beleza e plenitude suficiente em cada momento e que a morte não nos venha defraudar de alguma coisa que nós ainda não tenhamos vivido de boa. E estar pronto para qualquer possibilidade, a possibilidade de extinção pura e simples da consciência, a possibilidade de uma dispersão lenta da consciência, a possibilidade de uma subsistência da consciência sob qualquer plano, etc, etc. Como se trata de um processo natural, a ideia é que nós não devamos temer processos naturais, visto que estamos inseridos na natureza. Como isso vai nos acometer, ou hoje, ou daqui a algumas décadas, ou daqui a, sei lá, algumas horas ou semanas, a ideia é que nós já estejamos, desde o momento presente, prontos para a eventualidade deste acontecimento.
E quando digo está pronta, quando digo que ela deva estar pronta, entendo que assim seja pelo seu próprio raciocínio, por um fortalecimento da razão, por um fortalecimento da compreensão de que isso é uma consequência da vida como ela é. Isso é um resultado da vida como ela é. Isso faz parte do jogo da vida, faz parte, enfim, das circunstâncias em que estamos metidos. E não por simples obstinação, não por simples teimosia, como os cristãos. Este como os cristãos é observação de Reines aqui no texto grego, é muito provavelmente uma interpolação, é muito provavelmente algo colocado ali por uma mão posterior, por alguém que veio depois, né? Porque há algo de inconsequente do ponto de vista gramatical. E também Marco Aurélio não costuma fazer, pelo menos nós não temos notícia disso, referências diretas aos cristãos. Ele tinha os cristãos muito provavelmente em vista aí, supondo que neles houvesse não uma resolução racional pela morte quando necessária, mas uma obstinação, algo puramente sentimental. Era uma visão que muitas pessoas na elite romana tinham relativamente à nova religião, né? Tratando-os como um tanto fanáticos, né? Vendo-os assim, se tinham razão ou não, já é uma outra questão. Mas a ideia é que o que opõe neste ponto estoicos a cristãos é que os estoicos trabalham por um aperfeiçoamento da razão, e dentro deste aperfeiçoamento racional inclui-se a aceitação da morte como condição natural, e eles viam nos cristãos apenas obstinação, apenas uma ligação sentimental com a morte, tendo-se em vista as promessas do Cristo, enfim, das quais os próprios romanos não tinham muita notícia, na verdade, os romanos, pelo menos esses que não se tinham convertido. Mas com reflexão e gravidade, de um modo refletido e cheio de sobriedade, circunspecção, e de modo a persuadir os outros, mostrar para os outros como se vive e como se morre. Que uma pessoa que se cultiva interiormente no sentido indicado pela filosofia estoica, necessariamente, se for aplicada e levar aquilo às últimas consequências, terá diante da sua própria mortalidade uma atitude de frieza, uma atitude de compreensão e de acolhimento mesmo. E sem ostentação trágica, sem ostentar como fazem os heróis dos palcos, né? Então, de um modo sóbrio, de um modo frio, de um modo, enfim, resignado, mas inteligentemente resignado, é isto que está está sendo indicado aqui na entrada 3, né? Que tipo de alma é aquela que está pronta sempre, se for preciso, de um momento para o outro, a desligar-se do corpo, ou extinguir-se, ou dispersar-se, ou subsistir? É mais ou menos nesse sentido que vai a exclamação inicial. Muito bem. Aqui Reines coloca que é necessário que isto esteja associado à deliberação e dignidade, né? E, se outros forem convencidos, que não seja como o que se passa nos palcos com os heróis trágicos. 4. Fiz qualquer ação útil para a sociedade, prestei, pois, serviço a mim mesmo. Trata sempre e em tudo de teres esta máxima presente e nunca a ponhas de parte. Aqui a ideia de que, sendo o ser humano um animal social, ele é racional e social, sociável, dado a koinonia, dado a participação na polis universal, quando ele presta serviço à sociedade, quando ele ajuda os seus próximos, ele ajuda a si mesmo, porque ele é uma parte desta sociedade. Então, a melhora da sociedade é uma melhora de si mesmo e vice-versa. Como corolário temos que também o oposto é verdade. O indivíduo melhorando a si mesmo ajuda a melhorar a sociedade. Então, aqui nós temos uma expressão ética, né? Uma indagação
de tom ético, pela qual nós vemos a solidariedade entre a ética voltada para dentro e a ética voltada para fora, né? Então nós temos aqui duas atitudes que são complementares, que não podem, aliás, ser dissociadas. Cultivar-se a si mesmo, melhorar-se a si mesmo, é melhorar a sociedade é melhorar a si próprio também. Prestei, pois, serviço a mim mesmo, continua ele, trata sempre em tudo de teres esta máxima presente, tem sempre isto em mente, no espírito, porque é algo útil, e nunca a ponhas de parte, nunca abandone a ideia de que ajudar a sociedade em que você está inserido, em que você está inserida, é algo que trará benefícios também para você mesmo. E por fim aqui, entrada de número 5, ou 5º capítulo, qual é o teu ofício, né? Aqui o termo é techne, que é técnica, mas pode ser ofício, pode ser labor, trabalho, enfim. Ser homem de bem, né? Ser agathon einai, ser bom, né? Ser propriamente alguém voltado para o bem. E como? Senão com o auxílio de princípios. Princípios, o termo aqui é teoremas, né? Os que se relacionam com a natureza do universo e os que dizem respeito à constituição particular do homem. Então vejam só, como é que o indivíduo se torna homem de bem? Como é que ele catalisa esta vontade que ele pode ter dentro de si, esse desejo que ele pode ter dentro de si? Com o auxílio de teoremas, de princípios, de ideias, conceitos próprios da filosofia. Os que se relacionam com a natureza do universo, portanto, os que se relacionam com aquilo que os estoicos chamam de física, a constituição física do universo, e nós sabemos que a física tem uma relação estreita com aquilo que o indivíduo pode desejar da realidade e aquilo que ele pode ter em aversão, tendo-se vista esta mesma realidade, e os que dizem respeito à constituição particular do próprio ser humano. Então, também o ser humano, como está constituído, aqui nós temos algo que diz mais respeito ao ethos, ao caráter que lhe é próprio, e nós temos uma interdependência aqui também entre essas duas coisas, entre a constituição universal e a constituição que é própria do ser humano. Sendo o ser humano alguém apto a agir no universo, sendo o ser humano alguém que tem o mesmo logos que rege o universo dentro de si, ele é capaz de, ao observar o universo, ao tomar a natureza como mestra, aplicar isso para si, e também ao observar-se a si próprio, como está constituído, ao observar, por exemplo, como a chamada lógica está constituída, como o seu pensamento pode proceder de maneira consequente, ele entende as estruturas universais, e nós vemos aí uma via de mão dupla entre a observação interior e a observação exterior, se autoalimentando, ou se alimentando mutuamente, melhor dizendo, e assim robustecendo este indivíduo que se reconhece como uma parte do cosmos, que se reconhece como uma parte do cosmos que é consciente de si própria e capaz de buscar a excelência, a areté, que está inscrita na sua própria natureza desde o início dos tempos, desde uma providência, né, que rege tudo e que torna isso possível desde o início. Muito bem, é o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 4 entradas, ou destes 4 capítulos, e continuamos com o PL MMA no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.